Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse tempo, te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelas nossas vidas, Pai, que o Senhor possa direcionar, Deus, o nosso entendimento, que o nosso coração possa ser uma terra boa, que possamos ser cheios de Ti, cheios da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo, Deus, te exalto e te bendigo por isso, em nome de Jesus, amém. Então nós vamos falar aqui sobre o batismo, sobre o que a gente pensa sobre isso, e eu quero começar com Atos capítulo 2, você que tem a sua Bíblia aí, senão o Guilherme vai botar aqui. Atos capítulo 2, nós temos aí um texto bem conhecido que é o Pentecostes, né? É bem interessante esse texto aqui, e eu acredito que muitas pessoas conhecem. Então tem a pregação de Pedro, o livro de Atos é um livro escrito por Lucas, e que ele faz então esse, digamos assim, esse início da igreja propriamente dita, pós-Jesus, digamos assim, né? Os evangelhos ali a gente tem o que Jesus fez, os relatos, as coisas que Jesus fez, os milagres, os preparativos, João Batista, enfim. E em Atos então nós temos a igreja entendendo isso, se fortalecendo a partir disso e se espalhando e começando a cumprir aquele ide por todo mundo, pregar o evangelho, tal. Certo? Em Atos capítulo 2, então, a gente vê ali que tem o Pentecoste, o título que está aqui na minha Bíblia é a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Pentecoste era uma festa do Antigo Testamento, né? E nesse dia, então, eles estavam reunidos ali e Pedro começa a pregar. E lá mais para o final do capítulo 2, Pedro ele dá um ensinamento. O que Pedro está fazendo? Ele está preparando a igreja para ela começar a ser uma igreja cristã. Que até então o que se tinha eram pessoas da religião judaica, com conhecimento da Torá, do Antigo Testamento, e todos aqueles rituais, enfim, né, todos os costumes da igreja judaica, do povo judaico, da religião judaica, certo? Então Jesus ele vem e faz essa transição, e no capítulo 2 então acontece o milagre, acontece a vinda do Espírito Santo, milagres, pessoas sendo transformadas, né? O texto até fala assim que teve algumas pessoas que pensaram que as pessoas que receberam o Espírito Santo, que tiveram experiências ali, estavam alcoolizadas, enfim, né? E o texto aqui fala assim, o versículo 36, o capítulo 2 e versículo 36 fala assim: portanto, que todo Israel fique certo disso, esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? E por enquanto eu vou segurar aí. O que acontece? Nós vemos que o que prevalecia nesse tempo ali era uma religião judaica de um povo que estava esperando o Messias, que estava esperando aquele que havia de vir, que ia salvar o mundo, que ia libertar o povo daquela prisão, enfim, que era aquele que Deus ia mandar, o Messias, e era isso que o povo esperava. O povo esperava um rei que ia vir libertar eles. Claro que não era bem assim que eles esperavam, não era bem como Jesus veio que eles esperavam, mas Jesus veio. E aí o que Pedro faz? Pedro diz assim: aqueles que vocês estavam esperando é Ele, é Jesus. E aí ele fala, Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. E aí o texto continua. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os outros apóstolos: agora o que nós vamos fazer? Ora, era ele veio, e agora o que a gente faz? E eu acredito que isso acontece muito no nosso coração quando nós estamos na nossa vida, tranquilo, e nós estamos vivendo, e nós não temos um olhar, e nós não temos um encontro com Jesus, e nós não sabemos quem Ele é, e nós não temos um encontro efetivo com Ele. E quando a gente se depara com Jesus, eu acredito que é isso que acontece.
Pelo menos foi assim que aconteceu comigo e talvez com grande parte de vocês que estão aqui. O que acontece? O que eu faço agora? Por que o que eu faço agora? Por quê? Porque quando nós vivemos a nossa vida por ela mesma, quando nós vivemos os nossos sonhos, os nossos planos, objetivos, como isso aqui fosse tudo, como a nossa vida aqui fosse um fim nela mesma, que é o que a gente tem falado tanto na nossa série, nós vimos falando antes da série também. Nós temos uma perspectiva de mundo, nós temos uma visão de mundo totalmente diferente. E quando nós nos deparamos com Ele, com o Cristo, com Jesus, com o Messias, que Ele vem e de alguma forma, Ele faz com que o espelho com que a gente se enxergue, ele seja muito mais perto do real do que era antes. Porque quando nós temos uma perspectiva só daqui, a nossa compreensão de nós mesmos e da nossa função e do nosso propósito é diferente. Porque aí nós pensamos tantas coisas, mas mais basicamente nossa, eu vou viver a minha vida aqui, então eu preciso trabalhar, sustentar minha família, fazer uma faculdade, quem sabe, ter uma profissão, montar um negócio. Essa é a nossa perspectiva. E aí nós vivemos a partir de uma ótica, de uma cosmovisão, que é o que a gente chama, né? Uma cosmovisão, uma visão de mundo. Mas quando nós nos deparamos com Jesus, com o Espírito Santo, e quando nós temos um encontro com Ele, alguma coisa muda dentro de nós. E isso é algo tão real, que parece que o nosso coração é arrancado e é colocado um novo coração. Parece que, não sei, parece que fica Sabe quando a gente desce um morro muito rápido? Não sei quem foi aí, talvez numa montanha russa, quem sabe, né? E daí dá aquele... Não tem assim? Sabe isso? Ou quando desce um morro muito rápido, numa estrada, ali na 101, de vez em quando eu vou indo com o carro assim, daí as crianças falam, acelera, pai, acelera, para dar aquele friozinho na barriga, né? E aí eu acelero um pouco para ele sentir aquela, né? Parece que dá alguma coisa assim, tem alguma coisa que mudou, tem alguma chave que virou, tem alguma coisa diferente que aconteceu comigo, porque de repente tudo aquilo que tinha valor para mim passa a ser secundário. E a gente às vezes, quem sabe, fica sem saber o que fazer. É isso que Jesus produz em nós. Pelo menos é isso que aconteceu na minha vida. E é isso que aconteceu na vida de muitas pessoas que eu conheço, ou de livros que eu li, ou de testemunhos que eu ouvi. E a gente fica, quem sabe, sem saber o que fazer. Porque Jesus vem e diz, eu achei tão interessante aquela música que cantou aqui agora, que falava, né, és invencível, inigualável. Como é que é a letra, Grace? Me ajuda aí. Não vou cantar, vou poupar vocês disso. Acima de todo nome está, és invencível, inigualável, acima de todo nome está. Sabe, o cristianismo ele é algo tão interessante que o cristianismo entre outras coisas, mas assim, o cristianismo ele faz com que a gente reconheça que Jesus é isso e que nós não somos. Quando a gente fala assim, és invencível, inigualável, acima de todo nome, tu és santo, eu estou dizendo ao mesmo tempo assim, Senhor, só tu é, porque eu não sou. E eu acho que a teologia, ou as teologias, enfim, e quem sabe até as igrejas, elas se perdem quando ela começa a dizer assim, para nós mesmos, você faz, você pode, você é isso, você é aquilo, entende? Talvez ela se perde. Porque a grande questão do cristianismo é dizer assim, é apontar para um Deus, que Ele é poderoso, que Ele é onisciente, que Ele é onipresente, que Ele tem todo o poder, que Ele é maravilhoso, que Ele é santo, que o nome dEle é acima de todo nome. Em contrapartida disso é dizer, nós não somos. A grande questão do cristianismo é reconhecer que nós não somos isso, e não querer ter o mesmo poder que Ele. E isso é algo que, quem sabe, passou por toda a Bíblia, por tantas pessoas que passaram por ali, e a gente vê alguns casos disso. De pessoas que, quem sabe até falar no rei Saul, quem sabe, alguém que, né,
entre aspas, assim, quis fazer o papel de Deus em algumas fases, e tem outras pessoas aqui também. Então, a grande questão é essa. E aí Pedro, ele vem com um versículo e fala assim, né? As pessoas se depararam com aquilo, nossa, ele veio, ele é o Messias, ele é o Deus que se veio em carne. Que maravilhoso isso. E as pessoas falam, irmãos, o que faremos? Perguntando aos apóstolos e a Pedro. E Pedro respondeu no versículo 38, arrependam-se. E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. E é assim, ó, Pedro preparando uma igreja. Isso é o início da igreja. O livro de Atos é o início da igreja, propriamente dita. E Pedro, ele está dizendo assim, e eles, o que nós faremos agora? E Pedro fala para ele, arrependam-se. Arrependam-se. E tem uma palavra que tinha muito no Antigo Testamento, que era chubu, que era uma palavra que dizia assim, alguns profetas diziam, Isaías capítulo 30, verso 15, Isaías 31, 6, é uma palavra que eles usavam para dizer assim para as pessoas, deem meia volta no caminho que vocês estão seguindo. E Pedro traz essa ideia de palavra, arrependam-se. Arrepender, nós estamos indo por um caminho, em uma direção, e Pedro fala para eles, agora é hora de dar meia volta, de voltar. É hora de, quem sabe, fazer girar o sentido da tua vida. É isso que Pedro está falando aqui. Essa palavra arrependam-se é uma variação da palavra metanoia, no grego, que significa mudança de mente, mudança de perspectiva, mudança de valores. Então o que Pedro está dizendo aqui é, aquilo que era o nosso valor, aquilo que era o sentido da nossa vida, agora mudou. Deem meia volta. Arrependam-se. Se deparem com ele, que é esse infalível, inigualável, que é esse nome sobre todo nome, que é esse todo-poderoso, que é esse santo, sem pecado, sem mancha, sem mácula. Se deparem com ele e digam assim, eu preciso de ti, e para isso eu preciso dar meia volta, eu preciso me arrepender, eu preciso reconhecer que sozinho eu não posso, que eu não consigo. O cristianismo se trata muito mais de a gente reconhecer que nós não somos e que nós não podemos, do que de fato que nós somos bons e que nós conseguimos. Os maiores milagres que nós vemos na Bíblia não eram de pessoas que chegavam lá e diziam assim, sim, eu posso diante de Jesus. Não, eram pessoas que reconheciam quem ele era e se prostraram diante dele e Jesus fazia o milagre. Sabe, eu acho que talvez a teologia nossa que nós ouvimos e vemos por aí, ela se perdeu um pouco nisso. E quem sabe até, e eu digo isso com muita tristeza, quem sabe até algumas igrejas também em relação a isso. Porque se ouve muito isso dessa teologia do a gente pode, do a gente faz, do você é bom. E cristianismo não se trata do quanto nós somos bons. Na verdade, cristianismo se trata do que nós não somos. De que nós não somos bons. De que nós não conseguimos. De que sem Deus nós somos absolutamente nada. Quando nós nos deparamos com Ele, nós vemos a diferença que há entre nós e Ele. Nós dizemos assim, nossa, a parábola do fariseu e do publicano. Eu não sou digno nem de erguer os meus olhos. Eu vou aqui. Se tivesse um buraco, eu me enterrava na terra aqui, porque a minha vergonha é muito grande. É disso que se trata o cristianismo. Qualquer coisa que você ouvir que não fala disso, é pseudo-cristianismo, não é cristianismo verdadeiro. E aí Pedro, ele começa a igreja assim, ele começa dando uma ordenança aqui, arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então qual é o primeiro passo? Pessoas que não são batizadas, e claro, isso aqui é para nós, sempre, claro, isso aqui é o Evangelho. Nós nos deparamos com o Evangelho e o primeiro ato é, de novo, arrependimento, e o primeiro ato é
Nossa, eu não posso, o Espírito Santo, se ele não me ajudar, quem sou eu sem o Espírito Santo? Quem sou eu sem Jesus? Quem sou eu? Nada. Pó, nada, absolutamente nada. Nada. O cristianismo se trata de nós reconhecermos que nós somos nada. É isso que Pedro falou. Arrependam-se dos maus caminhos de vocês. Deem meia volta. Mudem a perspectiva, né? Aquela palavra que é uma variação de metanoia. Vocês precisam mudar a cosmovisão. E como que começa isso? Ele fala: seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados. Seja batizado. Seja batizado. E de fato, o que é o batismo? E essa palavra batismo, do original aqui, ela significa exatamente lavar-se. Ela significa exatamente mergulhar. Ela significa exatamente limpar. E é claro que não é um lavar-se quando eu estou lá tomando banheiro e pego uma bucha, né? Lavo. É um lavar-se de dentro para fora. É um lavar-se de limpeza. É um lavar-se de vida nova. E o que é isso então? O que é o batismo para nós que somos cristãos? É nós sermos batizados por alguém, é nós estarmos no meio do povo, no meio da nossa igreja, irmos lá e simbolicamente sermos mergulhados na água, e aquilo simboliza um velho homem, um homem de perspectivas totalmente mundanas, um velho homem, uma velha mulher, um velho ser humano, ficando naquela água, e quando é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levanta sendo uma nova criatura, levanta sendo um filho de Deus, levanta sendo alguém que está novo. Eu até brinquei com a Grace, né? Nós vamos fazer uma camisa para o batismo, eu até brinquei com a Grace e falei assim, vamos colocar na frente assim, 0 quilômetro. Daí ela falou, não, vamos botar. E eu queria botar mesmo, mas ela não. Porque ali está 0, ali está novo, ali nasceu de novo, ali está um bebezinho na fé. Então, no meio da nossa igreja, é batizado, vai para aquela água e ali simboliza, aqui ficou o velho homem, a velha mulher, a velha criatura, e nasce alguém que é novo. Isso é algo místico, que, nossa, esse lavar aí vai fazer alguma coisa? Não, isso é um símbolo. Nós precisamos entender, isso é um símbolo. É um símbolo de que nós não conseguimos por nós mesmos, e nós nos batizamos, e nós nos rendemos a Jesus, e nós somos mergulhados naquela água e nascemos uma nova criatura. É um símbolo para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé, que nós nos rendemos aos pés dele, que nós nos entregamos, que nós por nós mesmos não podemos. E que aquela comunidade de fé agora, ela vai entender a gente como um cristão, que está apto a trabalhar, que está apto a servir, não que antes não estava, mas agora oficialmente está. Isso é o batismo. E quanto é importante o batismo. A gente vê Pedro começando a igreja, a gente vê, o que João Batista veio fazer? João Batista, ele veio fazer o quê? Veio batizar. E ele batizou quem? Jesus. Jesus precisou ser batizado? Sim, Jesus. Interessante, né? E uma outra questão também que eu quero falar aqui para vocês e por que nós batizamos enquanto adulto ou adolescente? Nós temos aí alguns adolescentes que a gente vai batizar. Por que nós batizamos assim e não enquanto criança? E tem até algumas igrejas que eu respeito bastante, e teólogos que eu também respeito bastante, que defendem um batismo de criança. E, para mim, a grande questão e a grande visão que eu tenho é o seguinte: o que Pedro está falando aqui é o seguinte: arrependam-se cada um de vocês e seja batizado. E tem outros textos também, né? Então, assim,
para mim, o Benjamin não pode se arrepender. A Gabi, se pedir para a Gabi, você se arrepende dos seus pecados? Ela vai dizer, mamãe, traz, como é que é o áudio? Traz manga, é isso? Traz manga para ela comer. Ela não está nem aí com arrependimento de pecado. Entende? Essa é a questão. A questão o batismo ele é um símbolo de arrependimento. E nós temos o arrependimento das nossas próprias convicções, dos nossos próprios erros e pecados, quando a gente já começa ali, a idade do Pedro, aí o Pedro já está ficando ligado, ele já sabe que as coisas que faz é ou não é, a Ariadne já está começando a ficar ligada, né? Opa, isso aqui, né? Então já começa a entender que sim, porque se eles forem se batizar porque o pai e a mãe mandou, não é esse o intuito. O intuito é eles reconhecerem Jesus. E eu vou conversar com eles antes de batizar. Porque eu quero ver qual que é a deles. Quero ver qual que é a deles, meu. Não é verdade? Ariadne, pode preparar. Pedrão, se liga, mano. Entende? Eu vou conversar com eles para ver qual que é. Opa! Se de fato é isso, se entenderam, se o evangelho caiu no coração. Se não, ainda não, vai esperar mais um ano. Porque não é brincadeira. Porque simboliza algo sério e fantástico. E que nós nascemos de novo. O batismo é algo tão sensacional. Sabe? O batismo nossa, é um negócio assim. Os batismos que eu participei, o meu batismo foi assim. Parece que, sei lá, tem uns anjos, não sei, alguma coisa especial tem lá, tem o Espírito Santo, claro que o Espírito Santo está lá e tal, mas assim, não sei, tem um negócio especial, o batismo é sensacional. Né? Então, é isso aí. Então, essa questão, sabe? Arrependam-se, né? E sejam batizados. E Pedro, ele dá uma sequência aqui que eu acho bem interessante. E comentaristas, comentaristas bíblicos, eles dão bastante atenção para essa sequência. Ele fala assim: arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, receberão o dom do Espírito Santo. Olha só a sequência: arrependam-se, seja batizado e receba dom do Espírito Santo. Olha só que sequência interessante, né? Arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo. Interessante, né? Para a gente atentar. Tem alguns outros textos aqui que eu vou citar rapidamente. Pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo e se revestiram de Cristo. Gálatas 3, 26 e 27. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Texto bem famoso de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Vão, façam discípulos de todas as nações, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a igreja batiza. Nós vamos batizando, porque isso é uma ordenança de Jesus. Jesus fala isso, vão, façam discípulos, batizem. Interessante, né? Um outro texto bem interessante aqui. Quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Olha só que interessante esse texto. 1 de Pedro 3, 20 e 21. Está falando o quê? Que a limpeza é daqui de dentro, não de fora. E para finalizar, eu quero citar mais um texto aqui bem interessante, que é uma conversa que eu gosto bastante de Jesus com Nicodemos, que está em João capítulo 3. Nicodemos, ele era um fariseu, ele era uma autoridade em Israel. Ele era um líder, ele era um religioso de alta patente, ele era respeitado por isso.
E o texto ele vai dizendo isso em João capítulo 3, e fala assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, muitos falam sobre por que ele veio à noite, né? Alguns dizem assim, ele veio à noite para não ser visto falando com Jesus, porque Jesus não estava agradando muito ali, né? Os fariseus, né? Em resposta, Jesus declarou, ele fala assim, né? Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais que tu está fazendo, se Deus não estiver com ele. Resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E esse nascer da água, Jesus está falando exatamente disso, de um batismo. Se não nascer da água, ou seja, se fazer essa confissão pública de ser batizado da água e do Espírito. Então, o batismo é uma ordenança para nós. Tem um texto que falou aqui, né? Batismo é uma ordenança. Uma ordenança. Jesus falou sobre o batismo. Mas aí tem algumas pessoas que falam, mas o ladrão da cruz, não sei o quê. Claro, aí não teve tempo. Aí tem algumas coisas, claro, tem algumas peculiaridades que não cabe a gente, mas nós temos oportunidade, então vamos lá e vamos nos batizar. E eu quero finalizar aqui com uma frase bem interessante, que fala assim, o batismo na água simboliza um nascimento espiritual, que é o que Jesus fala aqui, nascer da água e do Espírito. Nascemos para uma nova família em Cristo. Eu acho muito interessante o texto que as pessoas batem na porta de onde Jesus está, ele fala assim, tua mãe e teus irmãos estão aí, querem falar com você? E aí Jesus responde assim, minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão comigo, que dividem comigo a mesma fé. Ele fala assim, então, o batismo faz com que a gente ganhe uma nova família. Família de Cristo, a nossa família de igreja. Nós somos uma família. Nascemos para uma nova família em Cristo. Isso faz com que mude nossa origem, nosso destino, nossos valores e nossa cultura. Interessante, né? Porque a família nos dá isso. A família nos dá uma origem. Eu sou filho de uma família, de pai e mãe, então eu tenho uma origem. E quando se tem uma família, tem uma origem, normalmente tem um destino, porque nós não podemos mudar tanto assim o nosso destino, embora algumas coisas nós podemos fazer. Porque a família, ela nos dá um certo destino, claro que não totalmente, né? Isso faz com que mude nossa origem e nosso destino. A família também dá valores. Todas as famílias dão valores, sejam valores bons ou ruins, a família dá valores. Desde pequena a família dá valores. Quando um pai e uma mãe falam, você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ou quando um pai e uma mãe não falam nada para a criança e ela faz o que ela quer, ela também está recebendo valores. É um valores de que não existe ordem, né? Nossos valores e nossa cultura. E a família dá cultura, ela gera cultura na vida da criança. E quando nós nos batizamos, nós simbolizamos esse novo nascimento. Novo nascimento de uma nova família, de uma nova origem, agora somos do céu. Nós nascemos para Jesus, nós nascemos para uma família nova. Um novo destino, antes nós estávamos perdidos, agora nós somos salvos. Antes nós íamos viver a eternidade, né? Lá, e agora vamos viver com Jesus. Nossos valores mudam, porque nossa cosmovisão muda, nós damos meia volta, nós mudamos o nosso rumo, os nossos valores, e a nossa cultura, porque a nossa cultura deixa de ser uma cultura totalmente terrena para ser uma cultura que vem do céu. Então é isso. O batismo na água simboliza um nascimento espiritual. Nascemos para uma nova família, isso faz com que mude nossa origem, nosso destino, nossos valores e nossa cultura. Amém? Eu acho que isso aqui ficou bem claro. Né? Eu acho que isso aqui ficou bem claro. A nossa visão, a visão da Igreja Bússola enquanto batismo, que é uma visão, na minha concepção, claro, bíblica, uma concepção de que nós podemos nos arrepender quando nós chegamos a uma certa idade, que nós temos ideia das coisas, que nós temos sensibilidade para isso, nos arrependemos, então
dizemos assim, para a nossa igreja, para a nossa comunidade de fé: eu me arrependo, eu me rendo aos pés desse Deus, desse Jesus maravilhoso, porque eu por mim não posso, então eu me rendo aos pés dele e nasço uma nova criatura, com novos valores, nova cosmovisão. Isso não vai acontecer exatamente quando levantar ali, pode acontecer, mas isso é um caminhar, isso é uma viver em igreja, isso é um estar aqui, isto é um se alimentar, estar com os irmãos, isso é igreja. Amém?